Som, testando. Testando, é esse aqui, já tá. Boa tarde, Marcelo. Olá, boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito Sou o obrigado. professor Luciano Azambuja Betim Blumel, represento a Uninter aqui na condução da sua banca, a jornada acadêmica, agora quase que se encerrando. É, Como é que foi sua experiência na instituição? foi desafiadora e foi bem difícil porque você não tem um contato com o professor, né? A gente, quando tem um contato com o professor, acho que você tira a dúvida melhor, mas depois que pega, entende a metodologia, fica um pouco mais fácil, assim, de não fácil a faculdade, mas o mais difícil de tudo foi ajustar o horário, né? Essas coisas assim, foram bem difíceis. Uhum, muito bem. Tu está no computador, né? Tô aqui no notebook aqui. Se você puder anotar o meu nome que está aqui do lado, depois você vai precisar para preencher um formulário. Enquanto isso, eu faço a leitura do texto de abertura da ata. Tá bom. No dia 28 do mês de dezembro de 2022, às 14 horas e 50 minutos, no Polo Rio de Janeiro, do Centro Universitário Uninter, reuniu-se a banca examinadora para a defesa pública do trabalho de conclusão de curso com o título Física Fundamental 1, de autoria do aluno Marcelo de Carvalho Alves Ferreira. Muito bem, Marcelo. Está tranquilo para a sua apresentação? Não muito, eu achei que estaria mais. Ah, mas vai dar tudo certo, tá? Não se preocupe. A parte mais difícil já foi, não é verdade? É verdade, é verdade. Muito bem. Fique à vontade, tu tem aí de 10 a 15 minutinhos, depois nós conversamos. Tá bom, perfeito. Então vou começar a minha apresentação. Eu tô lendo aqui na tela aqui o slide, só para pontuar os slides que eu fiz. Eu sou Marcelo de Carvalho Alves Ferreira, aluno de licenciatura em Física da Uninter. Meu tema é Física Experimental no Ensino Fundamental 1 e meu professor orientador foi o José Ayrton Gonçalves de Lima. Bom, deixa eu avançar aqui, vamos lá. Sobre o meu tema, né? No ensino fundamental, eu vejo que no ensino fundamental os alunos trabalham diversas atividades lúdicas, diversas atividades de experiência. E acompanho também, né, não só nas escolas, mas também no dia a dia com alguns colegas e amigos, falando exatamente essa dificuldade de lecionar física, de entender física. Então, sempre foi uma grande questão, né? Por que não física? Para mim, a física eu fui descobrir lá na oitava série, que hoje é o nono ano, e nesse período, quando eu descobri, eu achei muito uma disciplina encantadora por você poder calcular esses fenômenos que acontecem, vamos botar assim, na natureza. Então, por que não aproveitar essa curiosidade, esse tema? Eu esqueci de marcar o tempo. O senhor está marcando aí? Tem aqui? Então tá. Essa curiosidade, esse tema, exatamente para a gente poder melhorar essa questão de preconceito contra a física. E aí foi uma questão na hora de montar o meu TCC que eu gostei de focar. Por que os alunos não gostam de física? O que, que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Então, será que nas aulas do Fundamental 1 pode estimular o aluno a gostar de física? Será que esses professores do Fundamental 1 conseguem aplicar as experiências, citando a importância da física? E será que as aplicações das aulas experimentais podem ser realizadas em sala ou tem que ser em laboratórios de física, algo mais específico? E aí eu sempre me questionei quanto a essas aplicações e esse uso no fundamental, porque mesmo eu já dei aula de informática, não via falando sobre isso nos conselhos de classe. Hoje eu dou aula de robótica, também não vejo ninguém falando sobre isso, dentro que na minha atividade ainda consigo puxar um pouquinho, né? Vender meu peixe um pouquinho, que é para o aluno compreender que lá na frente ele vai ter
ele vai encontrar essa disciplina. Bom, para fazer esse trabalho eu fiz uma pesquisa bibliográfica, né? Essa pesquisa eu me concentrei no Google Escolar. Precisei pesquisar bastante, mas o termo melhor de encontrar foi quando eu botei Física no Ensino Fundamental 1, porque como atividade experimental não estava surgindo, não aparecia muita coisa bacana, só para Fundamental 2. E além também, né, da pesquisa em cima de artigos, eu também utilizei alguns livros para poder fundamentar melhor esse trabalho. Também pesquisei sobre os recursos atuais que são oferecidos, considerando desde os livros até essas atividades práticas que existem hoje, né, as atividades maker, enfim. E busquei também compreender o que dizia um pouquinho a BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum, Comum Curricular, e o PCN, que são os parâmetros curriculares nacionais, né? Enfim, dos autores que eu busquei, que me ajudou a montar o TCC, eu me baseei bastante em Simon Papert. Papert foi um autor que desenvolveu a teoria do construcionismo. Então na verdade, ele veio estudando Piaget com construtivismo, e aí no trabalho dele, que foi desenvolvido no MIT, ele acabou desenvolvendo uma linguagem de programação chamada Superlogo. Nessa linguagem, ele começou a aplicar uma teoria, uma prática chamada de construcionismo. No construcionismo, o aluno constrói o seu conhecimento, e no caso dele, ele usava uma linguagem de programação, a Superlogo, que ele desenvolveu, onde tinha uma tartaruguinha que desenhava. Essa tartaruguinha, através dos comandos que os alunos aprendiam, depois ele lançava os desafios e o aluno tinha que correr atrás para poder conseguir concluir os desafios com que ele aprendeu. Então ele acabava construindo conhecimento em cima disso. Para mim, essa prática veio, quando eu estudei robótica, já era um material que eu tinha usado, que exatamente do aluno construir através das experiências que ele faz, né, com que ele tira ali elementos para poder aprender. E outro autor que ajudou bastante na minha pesquisa foi Schroeder, não sei se corretamente é a maneira que ele fala, mas do artigo dele, onde ele aplica uma atividade experimental num grupo de Fundamental 1, e dali ele faz um relatório falando exatamente como foi essa experiência e essa abordagem na escola. E aí na pesquisa eu pude observar isso, que existem professores que não compreendem, né, essa necessidade de ter que falar de física ou até mesmo um pouquinho de química nas aulas, mesmo usando isso, e tem aqueles professores que até entendem que é importante, mas muitas vezes eles têm medo de falar, né? Eles acham que esse preconceito que tem na cabeça, que física é algo astronômico, que é super difícil, impedem eles até de comentarem, porque nem comentam, né? E eu acho que para a turma, né, o que eu pude verificar é que existe esse caminho para que a física possa ser iniciada no Fundamental 1, mesmo sem ser uma disciplina, né, quase que uma adequação, na verdade, e os professores podem utilizar dessas aulas experimentais para citar, para mostrar, destacar que não só tirar dessas aulas os conceitos que precisam, questões sociais, questões geográficas, conceitos de história que precisa aplicar, mas também levantar algumas hipóteses que podem chegar até uma hipótese científica, digamos assim, onde ele vai apresentar para o aluno que existe uma atividade onde ele vai aprender lá na frente, que pode auxiliar ele de uma maneira bem teórica a calcular essa consequência das experiências. E com isso ele consegue engajar esse movimento já no aluno. Muitas vezes os professores têm isso, né, de química e física na aula, mas ele não foca e não explica. Um exemplo que eu não citei no TCC, mas um exemplo de vulcão, né? O vulcão ele vai falar de química e ele pode explorar a questão do calor falando de física, falando sobre isolante, sem necessariamente ter que dar uma aula de física. Mas ele pincela, olha, isso aqui você vai aprender em física, que a gente vai calcular, você vai aprender a calcular esse calor, quando queima, quando não queima, o que é perigoso, né? Enfim, o próprio livro de ciências que eu utilizei para
poder também fazer o TCC, eles têm algumas experiências de cuidados em casa, onde ele vai falar sobre cuidado com eletricidade, não botar o dedo na tomada, mas em cima disso, em momento nenhum, é citado para o aluno ali o que ele pode, o que é eletricidade, o isolante, por exemplo. Mesmo um aluno de segundo ano que já começa a entender que precisa usar o chinelo, e aí ele pode falar o porquê do chinelo, da borracha, enfim. Então, na verdade, acaba não sendo citado, né? Outros recursos que podem melhorar isso, que pode ajudar nessa questão da aplicação de física no Fundamental 1, já que o professor, né, muitas vezes se sente despreparado e se sente também inseguro, é exatamente a escola usar a formação continuada, né, que é um recurso que algumas escolas conseguem praticar, de ter encontros, mas nesses encontros, em nenhum momento alguém fala de ciências, né, nas escolas que... Aí uma experiência minha, individual, nas escolas que eu participei, que tinham formação continuada, a gente não trabalhava ciências ali, trabalhava algumas questões pedagógicas, mas nem tanto na questão, por exemplo, de ciência. Outras ferramentas que a gente tem para poder aplicar e melhorar o uso da física no Fundamental 1, hoje você já tem a aula Maker sendo oferecida nas escolas, como uma prática muito comum, né? E além da aula Maker, a aula também de robótica, que aí já é onde é minha área de atuação e que a gente trabalha realmente física ali com os alunos pequenos. Eu leciono desde do pré-1, né, até o ensino médio. Então são turmas diferentes, mas que esses alunos já vão conhecendo um pouquinho. Então, por exemplo, eu já tenho um aluno que já está fazendo engenharia, né? Por quê? Porque ali ele teve esse contato e ele conseguiu se identificar a tal ponto de ser o que ele quer para a vida dele, né? Adicionando mais um pouco, aí volto a falar do livro didático, que também pode constar nas suas experiências alguns pontos que poderiam ser observados lá na frente para poder sinalizar a disciplina da física. O que eu acho, às vezes, que é estranho é exatamente o aluno só ter o contato quando chega no 9º ano, né? Bom, e aí como referências para a construção do TCC, alguns autores foram super importantes para o trabalho. Simon Papert, com a sua teoria do construcionismo, né? Schroeder, ao propor no seu artigo atividades experimentais e fazer todo esse relato. Os autores da Rosa, Pérez e Drum, na pesquisa nas dificuldades dos professores em aplicar essas aulas de ciência no Fundamental 1. Então, eles focaram os professores, e isso também foi muito bom para poder desenvolver a pesquisa. Monteiro e Teixeira, falando exatamente sobre a aplicação em sala, a preparação dos professores, lembrando que, na verdade, é o professor que vai conseguir, não adianta a escola querer, de repente, ser uma escola querendo puxar mais a sardinha para a física e o professor não aplicar, por exemplo, e também não deixando de longe, não deixando de fora já Piaçu, que foi quem trouxe o termo interdisciplinaridade. Ele acabou isso, a gente trabalha muito nas escolas, e a interdisciplinaridade, quando a gente tem um projeto, o professor não precisa falar só exatamente daquela experiência da maquete, ou do fogão, ou do vulcão, perdão, ou do fenômeno da natureza, mas aí ele engloba, e ele fala de geografia, de história, de matemática, enfim. E com isso, a escola ganha tempo para poder cumprir aquele plano pedagógico que ela tem ao longo do ano. Então, são esses autores que me ajudaram a compor o TCC e que me ajudaram bastante a trazer esse conteúdo. E eu não sei como é que está o tempo, mas eu espero que eu esteja dentro do tempo adequado e encerro a minha apresentação, professor. Muito obrigado, Marcelo. Parabéns pela escolha do teu tema, física experimental. Muito bem. Você trabalhou já com informática, que coisa boa. Eu trabalhei muitos anos também. Uma das minhas formações é informática. Trabalhei em sala de aula, dando muito aula. Coelhinho sabido. Que sofrimento.
A função era dar aula, mas era arrumar computador o tempo todo para conseguir fazer o laboratório funcionar. Mas vamos lá. É Por que verdade. você teve o interesse em pesquisar esse tema, Marcelo? O tema pela minha prática, que hoje, como eu trabalho dando aula de robótica, a aula experimental é o que eu vivencio bastante. E esse, na verdade, foi a minha proposta de fazer graduação em física, porque eu não tinha. A minha primeira graduação foi administração e eu queria ter uma licenciatura em física exatamente para compreender melhor e aplicar melhor. E quando eu escolhi, quando no TCC eu tinha essa abertura de poder falar do Fundamental 1, sempre foi um foco de trabalho já de bastante tempo. E por isso a escolha do tema para fazer o TCC. Pela prática, Uhum. por entender que esses alunos podem se encantar sim, e de repente tirar esse preconceito da cabeça deles. Muito bem. Você considera, assim, Marcelo, que o teu trabalho ele é pertinente, ele é relevante, e você considera que ele traz, assim, contribuição para fora da sala de aula, então? Como é que seria essa contribuição para além das fronteiras escolares? Então, além das fronteiras, se eu for focar o aluno, tanto a gente consegue trabalhar para ele se encontrar, para aqueles que têm uma afinidade, né? Cai nesse caso do aluno que já quando começa a ir para o ensino médio, já começa decidido na área que ele quer atuar, por ele ter praticado aquilo bastante. E tem essa questão também que eu acho que as pessoas deixam passar, até mesmo por uma questão de segurança, porque quando eu falo em eletricidade, a gente fala em risco de choque, em cuidados. Então, eu acho que até isso é pouco explorado de uma maneira que ele precisa compreender. Então, o aluno, às vezes, eu vejo isso na eletrônica, né, o aluno manuseando pilha e, de repente, aquele mais afoito tentando manusear um pouco mais de energia, sem dominar e sem entender como ele vai fazer. Então, eu acho que além da escola, a aula de física ajuda muito em casa, né? Uhum, muito bem. Agora, o que que você pensa em relação ao futuro? Quais são os planos? Continuar estudando, fazer uma pós, um mestrado? Nesse momento eu pretendo continuar dando aula de robótica, na verdade. A física vem também porque eu já trabalho já há algum tempo dando aula para o ensino médio. Ainda não estou pensando em pós. Na verdade, eu já tinha feito uma pós em informática, fiz uma especialização em robótica, então já venho um tempo já estudando e eu tenho visto que tem muito conteúdo novo no mercado que eu preciso parar para estudar. E aí eu não sei se eu consigo nesse momento encaixar uma pós. Mas eu de vez em quando paquero sim uma pós, por exemplo, que eu vi na USP falando de metodologias ativas. São termos que Uhum, têm aparecido e que eu certo. tenho olhado. Mas eu confesso que eu ainda não decidi, não. Eu acho que esse ano de 2023 o estudo vai ser interno mesmo, de atualização em robótica, que está mudando muita coisa, e para futuramente poder decidir. Ok, muito obrigado pela sua presença, Marcelo. Marcelo de Carvalho Alves Ferreira. Isso. Parabéns pela tua escolha e parabéns pela exposição. Você está aprovado e a sua nota é a nota 100. Muito obrigado, professor. Eu agradeço a Uninter. Antes, faculdade de física era só presencial e nessa vida de professor, aula de manhã, de tarde, de noite, a gente não tem como fazer. E realmente o estudo à distância ajudou bastante. Que Gratidão. bom, ótimo. Professor, eu anotei aqui o seu nome. Isso. Você pode clicar aqui no ícone do chat aqui em cima, Hum, Me perdoa aqui em na parte de cima. cima aqui você vai ter os botões, né? Microfone, Isso, câmera, mais para a isso. direita tem o chat. Clica, ele mostra os textos da ata e o link do Forms. Ah, sim, tô vendo aqui, Isso. sim. Aí você abre essa página, coloca o teu nome completo, coloca o meu nome também, professor avaliador, responde as questões e envia, tá bom? Tá bom, professor. Mais Feliz uma Natal vez, para você, muito obrigado para você ao também. passado, e feliz ano novo. Boas festas por aí. Obrigado, um ótimo ano Parabéns novo. mais uma vez. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau. Uma boa tarde. Boa Tchau. tarde. A Carla falou um dia, Luciano.